assim pra mim. Você quer fazer a apresentação? Você quer fazer a apresentação? Ok? Estamos começando mais um programa Ruiós Literário. Hoje é o bate-papo, viu, minha gente? Aí com o pastor Ronaldo e a Carol, é isso mesmo. Hoje o Marcos não está por aqui, mas eu vou fazer a vez do Marcos aqui hoje no programa. E a gente quer agradecer aos patrocinadores aqui do programa, que é o Churrasquinho do Marcão, que tem o famoso tempero da vovó, não é isso, Marcão? Lá na Avenida Pinto Alves, 3656. Na Vila Maria. E também a gente quer agradecer também a Escolinha de Futebol Oficial do América, aqui na nossa cidade de Lagoa Santa, tá lá na Várzea, lá no Paisé. Então quem aí tem seu filho que gosta de futebol, né, tem aquela predisposição já para poder estar lá, já é um menino já focado no futebol, dá uma passadinha lá na Escola do América. Também a Barbearia Diplomata, também nosso amigo Samuel, nosso muito obrigada, na Rua Aramita de Matos Pinho, número 195, no Vila Maria. Também a Autoescola JD. A Autoescola JD é a autoescola que mais aprova na cidade de Lagoa Santa. Todo mundo já sabe, na Rua Marechal Teodoro da Fonseca, o número 197. E também o nosso amigo Júlio Modas. Esse recado é para os homens, né, que gostam de ficar bonito na moda. Fim de ano tá aí, né, minha gente? Os homens têm que ficar bonitos aí para as mulheres, para as namoradas, né, para as esposas também. Tem muito marido que acha que está casado não tem que comprar roupa nova, né, minha gente? Então passa lá no Júlio, na Rua São Sebastião, 811, em Vespasiano. E agora a gente vai ter um papo aí com o pastor Ronaldo e com a Carol, né? Isso, Carol? Isso mesmo, Arley. Nós estamos muito alegres por mais uma segunda-feira aqui com vocês. E hoje com um convidado muito especial, o pastor Guilherme de Pádua, que vai falar um pouquinho sobre o ministério muito importante, e o tema é ressocialização de presos, não é isso, Ronaldo? Exatamente. Olá, meu povo de Lagoa Santa, que alegria mais uma vez poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, estar juntinho com você. Eu quero aqui agradecer a presença do Guilherme. Guilherme, muito obrigado. Eu que agradeço, quero cumprimentar todos aí com a paz do Senhor, que toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus alcance a cada um que está ouvindo aí. Muito obrigado pela oportunidade, pela honra, viu, Carol? Prazer, muito obrigado. Amém. Pastor Júnior. Nós sabemos que vai ser excelente conversar um pouco sobre esse assunto e ver aí o trabalho tão maravilhoso que você tem feito com a ressocialização aí de vários presos, né? E ingressando eles na vida aí profissional, na vida, ajudando na vida espiritual. Transformando vidas mesmo, né? E para iniciar esse tema, nada melhor do que contar a sua própria história, né? Que você trabalha com um ministério que você conhece na prática, porque você faz parte dessa história, você faz parte disso, você conhece. Então, para começar, explica para os nossos ouvintes aí como que foi a sua conversão. Bom, com certeza eu faço parte exatamente dessa mesma situação de conversão, né? Eu estive preso por 6 anos, 9 meses e 20 dias. E quando você está lá, né, eu dou total razão, né, para a sociedade. É óbvio que ninguém apoia a criminalidade, as pessoas que estão na cadeia estão porque merecem ou porque precisam pagar perante as leis, ainda que seja, né, não sei se alguns acreditam que seja uma questão de castigo, mas que seja para que a pessoa mude de vida, né? Você não quer deixar um criminoso às soltas, então a pessoa está lá porque tem que estar mesmo. Mas nesse momento que você está atrás das grades, poucos são aqueles que, de certa forma, fazem alguma coisa para que você tenha uma nova chance, né? Eu até respeito quem acredita que não deve ter uma nova chance, né? A gente que está nessa situação, eu fico imaginando como que eu reagiria se eu estivesse no lugar dos outros, sabe, pastores?
Então, eu entendo perfeitamente aqueles que pensam, não, quem andou errado, quem fez coisas que não deveria, tem que continuar lá. Respeito quem pensa assim. Mas as nossas leis do Brasil, né, elas dão essa oportunidade. A maioria, ou 100%, se não morrer na cadeia, que não são tantos assim que morrem, né, perante o número grande de presos que estão lá, aqueles que um dia vão encontrar sua liberdade. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 30 anos, pode ser daqui a 20 anos, daqui a 10. Então, hoje, no dia de hoje, você imagina, tem gente que está saindo da cadeia depois de 30 anos de cumprimento de pena. Tem, hoje. Não é um, não, vários. Então, não, o cara foi preso, então ele era um mal para a sociedade, então ele vai ficar lá preso. Amém, ficou lá preso, teve que pagar a pena dele. Mas um dia ele vai sair. Muitas pessoas não pensam, né? Ele vai sair uma hora. Vai sair uma hora. Vai ser. E está saindo hoje, porque passaram 30 anos. Entende? As pessoas não param para pensar isso. Graças a Deus, aquele bandido está preso, agora vai ficar lá. O resto da vida. Vai ficar lá muitos anos. Mas esses muitos anos passam. E antes desses ter sido preso, muitos anos antes foram presos, estão sendo soltos hoje, como é o caso de vários que a gente acolhe, que cumpriram 20, 30 anos de cadeia. E quando nós estamos lá, não tem tanta gente assim que vem para ajudar, para tentar te dar uma oportunidade. E eu ali, né, você pediu que eu explicasse como foi minha conversão, eu atrás das grades não gostava de crente. E você estava preso no Rio, né? Preso no Rio de Janeiro, cumpri tudo lá, os quase 7 anos. Não gostava de crente, tinha uma péssima impressão, que a sociedade tem uma impressão muito negativa dos cristãos, né? Não sei se porque a mídia secular, ou se porque pessoas não conhecem e aí fazem um mau juízo, enfim, por várias razões, eu era um desses que não gostava de cristão, achava que era um pessoal que não tinha opinião própria. Hoje eu vejo que o cristão, é difícil você convencer um cristão de alguma coisa, porque ele vai buscar fundamento, ele vai buscar uma palavra, ele vai buscar orar e meditar naquele assunto, né? Muito mais difícil você enrolar um cristão, né? Mas a impressão que eu tinha era totalmente diferente, por isso eu não gostava. Mas ali, atrás das grades, enquanto as multidões, né? Eu no primeiro dia da minha prisão, eu estava no ano novo, na véspera do ano novo, 31 de dezembro, para dia 1º. E ali, você imagina, eu ouvi as multidões lá fora gritando, né? Tá lixo, e aquelas palavras horrorosas que não cabe aqui falar na rádio. E com razão, respeito quem estava lá, quem sentiu ódio, quem sentiu raiva, etc. Mas imagine eu naquela situação, eu já não tinha oportunidade. Eu sabia que eu não sairia dali vivo, ou que eu iria pegar uma AIDS, que iriam me estuprar, que iriam me barbarizar, que ia acontecer todo tipo de coisa ruim, que é o que a gente pensa, né? Quando a gente fala em cadeia, até por causa de filmes, coisas desse tipo. E aí, você imagina, eu naquela situação horrorosa, no dia seguinte de manhã, acabou a água naquela noite, e eu tinha um plano para tirar minha própria vida, sabe? Mas aí acabou a água, e hoje eu vejo que era porque muitos cristãos estavam orando, porque eu vi poucas vezes, pouquíssimas, em um ano que eu fiquei nessa delegacia, acabar a água ali. Eu tinha um plano perfeito para me matar, porque eu estava sozinho na cela, e tinha um lugar para eu amarrar, eu estava com a calça jeans, a perna da calça é comprida, daria para amarrar em torno do meu pescoço, e a ponta das duas pernas eu prender lá numa torneira que tinha e tal. Então eu tinha todo esse plano já, que eu tinha desistido da vida. E aí eu creio, né, que porque muitos cristãos oraram, depois eu tive a comprovação disso, que eu recebi milhares de cartas de evangélicos. Milhares. Sabe esses domingão que tem sorteio na televisão? Foi assim que eu recebi carta lá. Até hoje eu tenho alguns pacotes guardados, mas foram jogados fora lá, porque várias vezes que acontecia uma rebelião, coisa na cadeia, eles jogavam tudo dos presos fora. Mesmo assim, ainda tem alguns pacotes, fardos assim de cartas. De pessoas orando por você, né? Isso, então, naquela noite eu não sabia, era meu primeiro dia atrás das grades, eu não sabia que tinha alguém orando. Mas hoje eu entendo que pessoas, você que está aí ouvindo, talvez tenha pessoa orando por você. Não é, Carol? Às vezes a própria pessoa desistiu da vida dela, mas tem pessoas ali que falam assim, eu não desisto. As pessoas acham que não tem jeito pra mim, minha situação é difícil demais, essa dívida eu não consigo pagar, esse negócio não vai dar certo, meu casamento acabou, meu filho foi pras drogas, etc, etc. E tem pessoas aí que estão orando e Deus está agindo, né? A palavra diz que o obreiro provado é aprovado. Então, essas pessoas, elas precisam passar por dificuldades. Eu não sei por que Jesus falou, no mundo tereis aflições, porém,
sede fortes, eu venci o mundo, quer dizer, ele fala, olha, você vai ter dificuldade, aflições. Imagina a aflição é mais que desespero, é mais que desânimo. A gente até falou aqui quando o pastor veio aqui que o próprio Jesus fala que ele aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Exatamente. Se o próprio Jesus aprendeu a obediência por meio do sofrimento, quem somos nós, né? Pois é. Muitas vezes a gente tem que sofrer bastante para aprender alguma coisa, né? Eu não sei por que as pessoas têm que passar por isso, mas se a pessoa tiver um pouquinho, respirar e falar, vou segurar só mais um pouquinho, vou aguentar só mais um pouquinho, Deus vai chegar e vai ver que você teve essa capacidade, essa determinação, porque aí a bênção vem em dobro, porque ela vem retribuindo, né? Deus não sai devedor de ninguém, ela vem retribuindo a sua atitude. Então creia, não se desespere, para Deus nada é impossível. Mas naquela noite eu não sabia disso, não conhecia crente, eu não gostava, eu conhecia de ouvir falar, né? Como já conhecia Deus, e já não gostava, né? E aí, Não conheço, não quero conhecer. a água acabou e aí os presos começaram a gritar lá no fundo da cela: seu funcionário, olha a água do preso! Aí nenhum barulho. Aí de repente, ô seu funcionário! Começaram quebraram tudo, começaram a botar fogo em colchão. E eu, a primeira noite atrás das grades, você imagina um susto, né? Eu olhei, eu tava pensando em me matar, mas não era assim, né? Não era desse jeito, né? E aí, de repente, o que acontece? Eles chamam o batalhão de polícia especial, que na época chamava COI, que hoje é o famoso BOP. Na época no Rio não tinha BOP, chamava COI. Isso em 1992 para 93. E veio então aquele monte de gente encapuzada, com fuzil, alguns com pistola, com mira laser. Aí eles passavam o laser no teto assim para mostrar, né, para botar um terror, falar assim, estamos aqui. E os presos não quiseram saber de nada, não, continuaram gritando, aquela barulheira a noite inteira. Então eu não tive chance de tirar minha vida naquela noite. Na manhã seguinte, me levaram para uma cela lá, uma sala, que é chamada sala de averiguação, e estava cheio de policiais, tinha uma cesta de café da manhã muito bonita lá no meio da sala, e eles conversando entre eles, não, porque isso aqui nós não podemos, é responsabilidade nossa, eles falando entre eles, eu lá esperando, olhando aquela cesta, aquela sala feia, uma cesta de café da manhã linda, e eu, o que é estranho aqui? Eu falei, isso aqui não está combinando com o ambiente, né? Um ambiente de cadeia, meio sujo, aquelas coisas assim, aquelas paredes mal pintadas, aquela cesta. E eles falam, não, porque se acontece alguma coisa com eles, vai cair na nossa conta, porque a responsabilidade é nossa, porque nós é que temos que ver o que vai entrar e tal. Aí eles abriram a cesta, aí um pegou uma manga assim, o policial falou, olha aqui o furinho, aqui ó, o furinho de seringa aqui ó. Aí o outro chegou, será que é? Tô te falando, rapaz, essa cesta tá mandada. Como quem diz, né, alguém tá com maldade com essa cesta. Aí o outro policial falou, não, mas era uma senhorinha boazinha. Que senhorinha o que, rapaz? Tá de bobeira na vida do crime. O policial falando com o outro. Essa senhorinha é mandada, tem veneno nessa cesta. Aí que eu comecei a entender que a cesta era para mim e eles estavam discutindo se poderia ou não passar a cesta para mim. Bom, aí vieram me perguntar se eu conhecia, eu falei, não conheço. Ela também disse que não te conhece e tal, mas é o seguinte, nós não podemos te dar isso aqui porque isso aqui, eu falei, não quero nada, eu só queria voltar para a cela para ter a minha oportunidade de executar o meu grande plano de tirar minha vida. Aí um falou assim, não, vou levar, eles começaram a esvaziar a cela, vou levar esse bombom aqui para minha esposa. Não, mas teve uma situação tão engraçada que chegou um policial lá, mais das antigas, sabe, um senhor já mais velho, e ele pegou uma geleia dentro do pote assim e falou, deixa eu ver isso aqui. Eles, não, isso aí tá mandado. Aí ele abriu a geleia, pegou uma colher na gaveta assim da delegacia, né, que era essa sala de averiguação, e falou assim, rapaz, eu não morri de tiro. Aí mostrou, levantou a camisa e mostrou assim, não morri de facada, vou morrer de geleia, rapaz. Isso assim, a situação, se não fosse trágica, pra mim era cômica, eu não conseguia rir, mas depois lembrando, né? Aí o cara comeu a geleia e os policiais ficaram olhando pra ele assim, tipo assim, ele é mais corajoso que a gente, né? E ficaram esperando, né? Se fosse um veneno pra matar daqui a 1 hora, morria todo mundo, mas, né? Eles estavam esperando que ele caísse duro na hora. Aí ele não caiu, um pegou lá um bombom, o outro pegou um chocolate, o outro pegou um biscoito, o outro pegou as frutas e foi falando, não vou levar para minha esposa, vou levar para os meus filhos, é uma cesta grande. Era a festa de final do ano. Não, limparam tudo. Às vezes perguntava assim para mim, posso levar isso aqui? Eu não quero nada, não, eu não queria nada, só queria voltar para o meu plano, meu mirabolante plano de
desistir da vida, de qualquer coisa, né? Já que eu tinha feito tudo errado, então agora não tinha mais jeito. Aí, no final, sobrou só o carcereiro que cuidava daquela sala, ficava ali até dormir ali, dependendo do plantão, a cesta divina e bonita, com aquele papel brilhante. E ele foi e falou assim: não, minha esposa sempre quis ter uma cesta dessa, posso ficar para mim? Eu, claro, não precisa, não quero não. Até a cesta do papel. Até a cesta do papel. Só que aí ele, na hora que foi tirar, tinha aquele papel brilhante. Eu acho que ele quis dar uma disfarçada, né? Aí ele tirou o papel brilhante assim, tinha um bolinho de carta e um livrinho no fundo. Aí ele olhou aquilo assim, deu aquela matutada, esticou a mão e falou assim: acho que isso aqui é para você. Eu na hora até pensei, não, acho que tudo era para mim, mas tudo bem. Né? Tô falando assim, passou pela minha cabeça, falei, por que ele tá matutando que era para mim? Acho que era para mim mesmo, que a mulher trouxe tudo, né? Aí eu voltei para a cela com esse livrinho que era uma Bíblia Gideões Internacionais. E ali tinha uma carta grossa, umas 5 folhas, e alguns papéis, uns panfletos e tal, mas eu não sabia como é que crente agia, nunca tinha tido, eu era um cara da arte, só vivia em farra, confusão. E aí eu pensei... Não sabia as técnicas de... Não sabia as técnicas de ganhar o próximo, né? Mas, técnicas abençoadas e maravilhosas, mas eu achei assim comigo, já sei, isso é uma pessoa perversa e sádica. Eu já sei o que está escrito nessa carta. Ela está falando assim, tá vendo essas coisas gostosas que estão na cesta? Aproveita, porque nunca mais você vai ter nada, você vai apodrecer na cadeia, você nunca mais vai ter um momento de nada, porque você... Era ali, não sei, né, ou meu próprio eu falando, ou Satanás jogando na minha cabeça. E eu comecei a ler a carta, tentando olhar nas entrelinhas. Agora que ela vai começar a apanhar, a bater. Agora que ela está fazendo essa introdução aqui. Mas a carta dizia coisas do tipo assim, olha, eu sei que você já desistiu. Eu sei que você pensa que não tem mais jeito. Mas olha, tem uma pessoa que ela é capaz de reverter qualquer situação. Não desiste. Não desiste. E aí eu fui ler aquele negócio, né? E eu falei, até sabe quando você olha para o lado pensando, essa pessoa está sabendo como? Será que tem uma câmera aqui, alguma coisa? Né? Eu falei, deu aquele ligeiro pensamento, como que ela sabe o que eu estou sentindo? Aí, aquela Bíbliazinha, eu pensei comigo assim, tá, ela falando muito de Jesus, né? São aqueles crentes, aqueles fanáticos. É aquele pessoal. E ali eu abri a Bíbliazinha, porque estava eu, um papelão, uma calça jeans, a tal calça jeans, que seria a minha tábua de salvação, né, para me matar, uma camiseta branca e mais nada, nenhuma torneira de água não tinha dentro daquela cela. E estava eu, o chão, o papelão e a Bíbliazinha. O chão, o papelão e a Bíbliazinha. Vou fazer o quê? E as horas passando, aquela ansiedade. Vou abrir essa Bíblia aqui. Vou ver o que tem nela. Aí é aquela Bíblia que só tem Salmos, Provérbios e o Novo Testamento. Engraçado que os Gideões Internacionais já foram no encontro deles, eles são muito rígidos, não pode dar a Bíblia branca para presidiário, sabia? Não sabia. É terminantemente proibido. A Bíblia branca é para hospital, ou seja, aquela senhora, ela visitava hospitais e levou para mim essa Bíblia, quebrando as regras, tá? Tipo assim, eu não tenho outra, não dá tempo de arrumar outra, vai essa mesmo. Mas é igual Jesus, né? Quebrando as regras do farisaísmo para alcançar o pecado. Para alcançar. E o mais incrível, depois, né, que eu fui converter, lá na frente, eu me lembrando disso, aí eu me emocionei demais, porque eu imaginei aquela senhora montando aquela cesta. Tanto carinho, né? Isso, e o mais louco é o seguinte, naquele dia, primeiro dia de cadeia, nada chegou na minha mão. As minhas cartas eram lidas para ver se tinha pista da polícia, tudo. Trouxeram para mim, essa pessoa tá mandando uma carta para você dizendo isso aqui, você conhece essa pessoa? Tudo meu era rastreado, então aquela mulher, ela fez aquilo com aquela cesta e botou no fundo da cesta. Olha como é que Deus fez. Eu tenho certeza que você receberia a carta. Ela, não sei, ela imaginou, sei lá, ela deve ter orado cada item, né? Que o cara achou que tinha um furinho conveniente, tinha um bálsamo ali, talvez quem comeu aquela manga ali depois também encontrou Jesus. Mas então... eu comecei a ler o Novo Testamento e ter ali a genealogia de Jesus, quando chegou em Mateus 5, o Sermão do Monte. E eu te falo por experiência própria, eu não entendi, eu vi aquele trem no Natal sempre, na televisão, mas lendo o Sermão do Monte,
aquilo traz uma coisa, tem um sobrenatural naquilo. Né? E eu cheguei à conclusão ali naquele dia que eu falei assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais um tempo. Esse cara sofreu demais, esse tal de Jesus, que era um revolucionário, que era um cara diferente no seu tempo, era como eu pensava, né? Então ele sofreu demais e o cara foi até o fim. Eu posso ter um pouco de coragem, eu tenho que ter um pouco de... E ele falava ali de perdão, de amor, de quem, né, encontrar Jesus, que, enfim, que era o maior tesouro que tinha, e fui lendo aquele Mateus ali. E assim começou, né? Depois eu tive uma outra visita também muito interessante, que aconteceu quase um ano depois. Mas, pastor, fazendo um link aqui em relação à sua conversão, que esse momento tão maravilhoso, eu consigo imaginar o sofrimento que você passou. O que despertou em você, já pastor de uma igreja local, a cuidar agora de vidas que estavam nas mesmas condições que você? Talvez a experiência, mas o que deu esse start assim, para você iniciar com esse projeto do Ministério no começo? Bom, eu, na verdade, eu me acheguei a Jesus, né? Porque Jesus se achegou a mim, sabe? Não fosse vós que escolhesse a mim, eu escolhi a vós outros. Essa palavra para mim é tão verdadeira, porque eu não tenho mérito nenhum. Eu escolhi os crentes porque todo mundo me odiava e eles me falavam palavra de amor, palavra de perdão, e iam lá me ajudar. Mas foi falta de opção, né? Não, totalmente falta de opção. Nem... Quando o pessoal falava assim, você se escondeu atrás da Bíblia, eu tenho certeza absoluta e hoje estou escondido atrás das potentes asas do Senhor. Se você acha que você pode rodar por aí sem estar debaixo das asas do Senhor, amém, Deus te abençoe, que dê tudo certo para você. Mas eu tenho consciência que para mim a única possibilidade é estar debaixo das asas do Senhor. E eu fui para os cristãos porque o que acontecia? Ninguém gostava de mim e os cristãos me davam alguma esperança. Até eu que sou mais bobo, né? Falei, esse lugar está melhor. Aí fui. E depois, quando eu vim para a igreja, porque esse trabalho porque quando eu vivi no meio da cadeia, depois eu saí, tinha uma experiência, tive que sobreviver lá dentro, mesmo lá Deus chegou a usar, né? Falei muito de Deus depois que eu me converti, falei com muitos, tem pessoas que eu reencontrei depois de um tempo, então foi um tempo de sobrenatural, muitas coisas aconteceram lá. Mas a sua pergunta é como que agora, né, pastor na igreja... Já pastor, tendo experimentado tudo que experimentou, e o Senhor agora te coloca à frente desse ministério, né, pela graça dele, e esse amor que você tem, que a gente... Acho que é bom ele falar primeiro um pouquinho sobre o ministério, para as pessoas entenderem do que se trata o ministério, e aí você explica o que levou você a abrir justamente esse ministério. Entendi. Se foi justamente por isso então, que você passou. Fechando só esse raciocínio do Júnior aí, eu vou explicar um pouquinho sobre o ministério. Infelizmente eu continuo sem mérito nenhum nisso, sabe? Por incrível que pareça, igual você falou pela misericórdia de Deus, porque às vezes a gente pensa que a gente tem um mérito numa coisa quando a gente faz aquilo, não, inventa uma coisa na cabeça e você vai lá e trabalha e realiza. No caso, eu quando estava lá na Lagoinha, eu também era um dos cristãos que queria ir lá, e aí vou falar para muita gente, pessoas vão ser tocadas, e vou falar para multidões, e pessoas vão ser movidas, porque Deus me deu livramento, etc. Eu tenho tantas experiências com Deus sobre isso, que foi o meu amadurecimento na fé. Você vê que muitos artistas vão para a fé e depois desistem, né? Porque não encontram o glamour, não encontram aquilo que tinham, né? Isso. E eles vêm achando, não, tem que continuar, vocês têm que botar tapete vermelho para mim, porque eu sou artista. Tem que continuar sendo aplaudido e ao contrário. E eu sempre fui, desde que eu vim para a igreja, a terceira pessoa depois de ninguém. Então, sendo a terceira pessoa depois de ninguém. Então, assim, Deus me tratou muito. Eu gostei, porque ser a terceira pessoa depois de ninguém traz experiências que são interessantes. Você não queria expectativa. Com o Senhor. Não, e traz experiências. Ele já falou algumas coisas muito legais assim. E como eu vim desse jeito, também não tive mérito. O pastor Márcio Valadão, quando um dia lá, ele me ligou e falou: filho, o pastor Tiago está indo levar a chave da casa aí, tá, filho? Ele fala assim: filho, o pastor Tiago vai levar a chave da casa aí. Como eu sou pau para toda obra, desse que faz de tudo, se alguém me vê lá, me ajuda a carregar as cadeiras, vamos ali, vamos pintar, vamos carregar, eu sou assim.
Aí eu imaginei, ele tá me dando alguma atividade. Eu falei, ok, pastor, eu entrego a chave para quem? Não, filho, a chave é da casa dos presidiários. Aí deu aquele frio na barriga, que eu falei assim, o quê? Tem casa de presidiário? Porque eu tive na cadeia, eu sei o que é bandido. Eu assustei, deu frio assim, minha sola do pé gelou. Eu falei, aí fingi que tava tudo bem, né? Falei, pastor, tem casa do presidiário agora? Ele, isso, filho, você que vai cuidar. Aí ele cumprimentou dizendo assim, e olha, você não vai precisar pegar aqueles que já estão salvos, que já estão bem, você vai escolher os piores. Aí meu pai, eu falei, pastor, que beleza. Acho que eu fui o crente, vou ter que pedir perdão a Deus, que naquele momento eu reagi assim, né? Fingindo que estava tudo bem. Mas eu pensei, gente, esse pastor não tem juízo não, esses caras vão matar um ou outro dentro das casas, ou vão me matar. Ou tudo ao mesmo tempo, vão matar o outro para me matar, quer dizer, uma loucura. Eu falei, gente do céu, mas ele teve visão, então eu não tive mérito. Nem o nome do Recomeço, né, que é o ministério se chama Recomeço, que hoje é Instituto Recomeço, foi um outro pastor que deu esse nome também. Então assim, Deus me pegou e falou, filho, vem aqui, mas esse ministério, agora respondendo a pastora Carol, esse ministério, ele nasceu, como eu estou mostrando, do coração de Deus, de uma pessoa que talvez não tinha noção da seriedade que era, foi tocado, não sei porquê, naquele momento começamos, e hoje nós somos uma família substituta para ex-presidiários, para moradores de rua, em geral os que passaram dentro do sistema prisional, pessoas que não podem retornar para a área em que viviam, porque se retornar eles têm lá afetos, como eles dizem, né? Pessoas amigas que vão levá-los para a vida errada. Ou tem desafetos, pessoas que querem matá-los ou que querem ter algum tipo de rixa, então ele tem que se armar. Ou ele vai para o mau caminho por causa dos amigos, ou ele tem que se defender dos inimigos. Às vezes a família também não desistiu, sumiu, às vezes é de a outro estado, família né? não quer saber, tem gente de outro estado. É presa aqui. A família desistiu mesmo. E não estou aqui de maneira nenhuma falando mal da família, porque aguentar uma pessoa problemática na família não é fácil, não. Então, assim, a gente tem que louvar muito. A gente sempre fala para o ex-presidiário ou para o presidiário que tem a mãezinha que visita, fala, olha, dá valor, porque não é todo mundo que aguenta, não. Mas eles estão, né, olhando o lado desta pessoa, que, como eu falei no começo, vem para a rua, tá? Não adianta querer só que ele sofra, querer que ele só... e não ajudar em nada, porque as leis do Brasil, e para mudar essas leis não é tão fácil, se você concorda, não, tem que ter pena de morte, respeito, tem que ficar prisão perpétua, respeito, tá? E em alguns casos, se a pessoa vai sair para continuar cometendo crimes, a sociedade vai fazer o quê, né? Eu respeito essa opinião, mas não existe essa possibilidade, as leis vão soltar o pior criminoso. Por exemplo, recentemente teve o Lázaro lá, que era aquele lá que matou vários, etc. Então, que todo mundo temeu, se aquele cara fosse preso, ele um dia seria solto. Com certeza. E não adianta. Hoje estão sendo soltos outros Lázaros. Pra você ter uma ideia. Estou querendo botar terror, não. Mídia, né? É realidade. Que não chegaram à mídia. E alguns que chegaram à mídia. Nós temos um conosco que era tido como mais terrível criminoso de Minas Gerais. Verdade. Está conosco. E hoje é convertido e está em outra vida. Então, igual a esses, tem vários. Então, nós servimos como essa família substituta. A pessoa vem para nós e mesmo aquele que tem família não quer mais estar naquele ambiente, porque ele sabe que ele vai fazer coisa errada lá na área dele, ele vem e fica abaixo dos nossos olhos. Nós servimos como os pais e mães exigentes. Então, inicialmente, a gente deixa um períodozinho onde ele vai ver se ele está com abstinência, se ele está com problema de dependência química, aí às vezes até encaminhamos para uma outra clínica. Depois desse período que a gente viu que ele dá conta de recomeçar, ele volta para as casas onde ele tem extrema liberdade, ele sai, volta, mas ficam todos um vigiando os outros e a gente vigiando eles. Não pode ter más companhias. Passou com um motociclista na porta lá, ô Maré, vamos lá, pá. Aí a gente fala, quem que é esse irmão aí? Ele é o que seu? É meu amigo, seu amigo de onde? Traz ele aqui pra gente conhecer. É de onde ele? Igual pai e mãe mesmo. Mas e o pior é o seguinte, que o pai e mãe são, no sentido, vou falar a palavra, são trouxas, né? Porque não conhece, mas nós, o pessoal do nosso meio, você é de qual bairro? Lá do bairro tal. Você conhece quem lá? Porque o pessoal conhece. E você anda com quem? Você é filho de quem?
Você fica em qual esquina? Você trabalha onde? Você trabalha onde? Você mexe com o quê? Pronto, aí chega pro cara e fala, ó, isso não é companhia pra você ficar aqui na casa, esse cara tá envolvido no crime ainda. Então ele tem que estar separado da vida do crime durante o tempo que estiver com a gente, tá? São umas férias que ele tira, se ele não decidir, porque a gente não vai obrigar o cara a mudar de vida. Mas enquanto estiver conosco, nada de crime, nada de droga, nada de bebida, nada de cigarro, tabaco também não aceitamos, porque a gente tentou aceitar tabaco, mas não deu certo. Então, nada também. Às vezes o cara chega e fala, o único vício que eu tenho é cigarro. Eu falo, tinha. A gente até brinca, é engraçado, aí todo mundo já conhece o sistema, né? Aí o cara chega, tem 10 lá, às vezes assim. Aí o cara, não, só tem um cigarro. Você fala, tá com cigarro aí? Então vai ali pro outro lado da rua, fuma seu último cigarro, ou até pode acender um no outro, irmão. Fuma 2 ali. Aí o cara tá lá, Eu falo, porque agora acabou. Aí ele tá lá fumando e a gente, tá gostoso? Isso, dá uma tragada boa mesmo, que é a última. Ô Gui, fala um pouquinho pra gente, porque assim você tá falando agora das casas já, né? Mas a gente sabe que tem um trabalho anterior que é o evangelismo no presídio. Sim, sim. Como é que começou e como é que é esse trabalho dentro do Você presídio? tem uma equipe boa, Uma né? equipe, Nós temos um trabalho muito bonito, hoje apoiado pelo Carisma, né? O Seminário Carisma. Mas inicialmente a gente tinha uma turminha pequena e começamos esse trabalho com o pastor Márcio também, tirando dinheiro assim do bolso. Não, filho, eu que vou dar gasolina para esse trabalho aí. A gente punha em 2 carros, aí iam lá, faziam. Por incrível que pareça, esse ministério nasceu assim, sem a gente perceber que estava nascendo. E foi crescendo. Cresceu, hoje nós temos mais de 6.000 presos batizados nos presídios. Saiu até na mídia há algum tempo atrás, quando teve aquele batismo, acho que de 600 presos. Né? 670 e poucos lá em... Nova Lima? Não, em... Bicas. Patrocínio. Patrocínio. A capital do café do Brasil. Pois é, então o assim... presídio de segurança máxima. Nossa, tem tanta história. E como é que faz então esse trabalho dentro do presídio? Porque às vezes as pessoas têm um medo muito grande, não sabem como é que é entrar dentro do presídio. Às vezes as pessoas ainda pensam a questão da revista, né? Que antigamente, ou em alguns presídios ainda deve ter aquela revista que é mais chata, mais complicada, mas assim, muitos presídios a gente vê hoje que a revista já é tipo um raio-x, a pessoa não precisa passar por aquele constrangimento. De repente até algum ouvinte quer ajudar quer no participar. Ministério, né? Nós temos um número de telefone, se você quiser, for cristão, precisa ser cristão porque a gente vai fazer um trabalho ali de evangelismo, né? Então, não é outra finalidade, mas se você tiver outro interesse, não for cristão, tiver algum projeto, quiser dividir conosco, a gente pode tentar apoiar e ajudar também. E também a questão de ajuda, porque tudo é doação, né? Eles nós precisam se vivemos um alimentar, milagre eles alimentar. precisam de se vestir, né? Hoje nós estamos com quase 140. 140 Quase 140 com a gente. Porque é flutuante, porque as pessoas vêm, desiste, vai, volta, vem, aí a gente fala, vai lá queimar uma gordura, sofrer mais um bocadinho, depois você vai arrepender e ele sente saudade da casa do pai e volta. Mas com relação ao presídio, o telefone eu queria deixar, posso deixar o número de telefone? 31, tá? Belo Horizonte, 98793 0033. 8793 0033. Vai falar com a Juliana, ela que está coordenando o trabalho nos presídios. E hoje o trabalho que a gente faz, ele é muito seguro, tá? Se você tem isso no seu coração, de fazer esse trabalho, precisa, né? A seara é grande, poucos trabalhadores, como a palavra diz, mas é muito seguro, porque o próprio pastor Márcio, engraçado, né? Esse homem, vou te falar um negócio, ele faz um rebuliço mesmo. Ele veio e falou assim, filho, você vai estar levando gente, senhoras, pessoas da sociedade, que você vai estar levando para fazer esse trabalho, mas é tudo com muita segurança, tá, filho? Não vai fazer nada para botar ninguém em risco, porque tem capelania, que as pessoas gostam de entrar, abraçar, fazer e tal. A gente tem esses dias, né? Que são os dias do batismo, são dias diferenciados. Mas, no geral, a gente vai lá não para fazer amizade com ninguém. Aliás, a gente dá uma orientação, não é aconselhável uma série de atitudes, né? A pessoa às vezes quer ajudar com o coração, leva a pessoa para casa dela. Leva. Vou levar esse rapaz para morar com... Não sabe quem que é, leva para nós. Hoje você não precisa levar para sua casa, hoje você tem para onde levar, não é verdade? E tem histórias super estranhas que já aconteceram de pessoas que por amor e com ingenuidade fizeram besteiras nesse sentido.
Então, no presídio a gente faz um trabalho, a gente vai ali e tem para a gente alcançar o maior número de pessoas, conseguir esses números tão expressivos, ao invés de a gente ir conversar com 2, a gente conversa com a célula toda ao mesmo tempo. Então a gente faz um trabalho mais no percurso do corredor, em frente às celas. E esse evangelismo é seguindo uma apostila de Não, estudo? aí só a lição do batismo. O evangelismo, se a pessoa se não estiver pregando o que está escrito em Heresias capítulo 2, né? Se a pessoa seguir a Bíblia, ela tem liberdade para fazer o evangelismo, tá? É Deus usando cada um. Você que está aí escutando, é Deus te usando para você levar a palavra, porque, vamos dizer assim, é a manifestação do Espírito Santo, né, que vai converter esse coração. E multiforme sabedoria de Deus. Às vezes uma pessoa que vai escutar a sua palavra é uma pessoa, que vai escutar a minha outra, a Carol outra, e por aí vai. Então, essas pessoas, Deus é que traz e elas são usadas por Deus. Mas aí chega um ponto que a gente vai fazer o batismo, na sua pergunta da apostila, aí sim, porque não é nem tão extenso, é bem simples, mas são os fundamentos da igreja cristã para que a pessoa possa ser batizada. Então, dentro dessa experiência toda maravilhosa que você já tem aí de uma jornada, qual o fato mais te impactou, assim, uma mudança de vida de pessoas dessa realidade que mais te impactou? Recentemente, tem muitas coisas maravilhosas. Uma mudança de vida é uma coisa impactante demais, né? E até eu posso falar uma coisa aqui que Deus falou comigo um tempo atrás. Por que tem pessoas que não acreditam na mudança do outro? E aí, Deus me mostrou aquele Marcos Pontes, aquele astronauta, né, do Brasil aí. Hoje é ministro. Que é ministro, que é o único astronauta abaixo da linha do Equador, né, do hemisfério sul. E eu imaginei assim, que tem pessoas que acreditam que o homem foi à Lua, ou que foi ao espaço, outros que não acreditam. Mas se você falar com o Marcos Pontes, ele vai falar, poxa, eu estive lá no espaço. Será que alguém me hipnotizou e eu fiquei dentro de um lugar e eu não vi nada? Quer dizer, para ele que teve essa experiência, né, eu dou o direito de quem não estava lá até não acreditar nele. Mas para ele, não tem como ele não acreditar, porque ele esteve lá. A pessoa que não acredita na mudança do outro, olha como é que Deus falou comigo, igual falou com Jeremias com o vaso de barro, sabe? Deus me trouxe essa clareza. A pessoa que não acredita na mudança do outro é porque nunca houve uma mudança nela mesma. Ela não foi ao espaço, ela não experimentou, então ela duvida. Não, eu acho que a pessoa não muda, não. A pessoa não muda, não. Tem jeito, é um bandido assim, morre torto e tal. Respeitando a opinião dessas pessoas, recentemente tem muitos casos, mas recentemente, o caso de um irmão que nos ajuda no ministério, que foi um dos bandidos mais temidos. Eu vi um outro irmão que também foi um criminoso de nome no crime, só que entregou para a polícia quando ele se converteu foi 180 mil em armas. E os bandidos falaram, não, você não pode, você tem que fortalecer os irmãos, porque você não pode devolver essas armas para a polícia. Ele falou assim, Deus falou comigo, as armas são minhas, eu devolvo para quem eu quiser. E ficou ruim para ele um tempo. Houve desenrolo nos presídios entre os cabeças do crime, porque você imagina, né? Então depois da conversão dele, ele entregou as armas... 180 mil em armas. E ele queria devolver o dinheiro, porque ele falou assim, eu vou recomeçar minha vida, eu preciso do dinheiro. Deus mandou através da boca de um homem que não conhecia ele, e a esposa achou, esse homem está falando comigo só porque ele sabe que o meu marido é presidiário. O cara falou assim, fala pro seu marido que tem uma coisa enterrada com muito óleo, porque para não enferrujar as armas, você enche de óleo. Eu não sabia disso, o cara também não sabia, não era do crime não. Falou, está enterrado num quintal, e assim, ele falou assim, se isso não serve para você, não serve para ninguém também não. Aí a esposa falou, meu bem, que absurdo, né? O cara tá querendo tirar alguma vantagem, porque só porque sabe que eu tenho um marido que é presidiário, me falou isso. Aí quando ela falou, ele, travou e ficou assim, sem fala. E ela, ué, por que você tá assim? Tem alguma coisa enterrada mesmo? E tinha. Aí ele chamou o promotor, tem até um promotor de Belo Horizonte que tem respeito, porque esse homem foi lá e mandou, disse, eu vou entregar, eu não sou mais dessa vida, mas isso não vai me dar problema, e entregou as armas. Esse homem que foi terrível, que já foi ressuscitado numa cama de hospital, que estava cheio, ele perdeu 20% dos pulmões,
No dia que nós encontramos com um outro bandido, ex-bandido, que na época nós não sabíamos que ele já estava com Deus tocando o coração dele, ele ficou com o olho regalado e falou, meu Deus, esse cara era Serafino, ele era um cara temido no crime, ele chegou a liderar uma quadrilha com 25 pessoas de assalto à carga, e ele tem muitos homicídios. Quando eu falo muitos, são muitas dezenas de homicídios. Muitas dezenas. Ele era o cara das armas, ele era o cara que, mais do que esse primeiro, era o cara que comanda. O seguinte, no crime, quando a pessoa não te respeita, etc., a cobrança é sempre na base de crime, né? Você tem que mostrar força. E esse homem, hoje, para você ter uma ideia, ele ajuda o ministério na igreja, é um homem assim exemplar, muito dedicado na fé, e ele, por exemplo, ele teria hoje, ele passa luta para conseguir, porque tem filhos, esposa, e ele teria hoje na rua para receber mais de R$1 milhão. Ele teria para receber, só chegar e falar, ó, voltei, aqueles 30 mil que você me deve, aqueles 15 mil, aqueles 50 mil que você me deve, e amanhã ele estaria com esse dinheiro. E ele tinha até feito, da mesma forma do outro, um acordo assim, ó Deus, eu vou passar um ano resolver as minhas contas para depois eu seguir o Senhor. E Deus mostrou para ele que era a hora dele abrir mão de tudo isso. E hoje ele passa dificuldade. E ele está conosco, assim, convivendo, não só, tem outras coisas que ele faz também, mas ele nos ajuda muito, há 2 anos. Então, 2 anos, dá para você ver as lutas e as reações. E esse homem, aí eu acho engraçado que ele passando essas lutas todas, aí um dia ele chegou numa oficina lá para arrumar uma peça do carro dele que deu defeito, aí o diabo vai tentando, né? Quebra, fura o pneu, é uma confusão para tentar tirar o cara. Aí um chegou lá e falou com ele, e aí meu irmão, você tá firme mesmo? Batendo nas costas dele. Aí depois de novo, você tá firme mesmo, esse cara tá no crime, deve a ele, uns 40 e tantos mil. Aí chegou uma hora que ele perdeu a paciência e falou assim, meu irmão, eu tô firme mesmo. Mas pode ter certeza que se eu desviar, você vai ser o primeiro a saber. O cara deu um pulão pra trás. Que isso? Eu tô brincando. Ele falou, não, eu também tô brincando, irmão. Só pra você saber que eu tô firme mesmo, pode ficar tranquilo. Você vai ser o primeiro a ser cobrado. Então, assim, você imagina o benefício para a sociedade. Isso que eu, pra gente encerrar, falar um pouquinho sobre isso. Sobre o benefício para a sociedade. Porque às vezes, igual você falou, que não é só bom para os cristãos. Então, às vezes, a pessoa é tocada para ajudar o ministério, mas igual você falou, tem que para ir no evangelismo, tem que ser um cristão mesmo, para estar falando a palavra. Mas, às vezes, a pessoa pode ser tocada para ajudar de uma outra forma, que é com doações, né? Às vezes, alguém tem acesso à política, vários tipos de doações que podem ser feitas, às vezes, com material de construção, para ajudar, às vezes, a construir a casa de alguém, ou mesmo as casas onde eles ficam, estão sempre precisando de uma reforma, né? Fala brevemente para a gente encerrar um pouquinho dos benefícios desse ministério para a sociedade, para que as pessoas compreendam que vai além, né, de ser crente, vai além de ser um benefício espiritual, de mudança de vida, para transformar a vida do preso, mas é bom para aquela pessoa também, para a sociedade como um todo. Sim. Esse é um tipo de trabalho que eu acho que nem o ateu não vai nunca criticar. Né? Porque se esse homem que está ali, ele se converte, agarra com Deus e passa a dizer, tem um Deus me olhando, se eu for bom, Deus vai me abençoar, se eu fizer as coisas certas, eu vou para um lugar bom. Ainda que você não acredite nisso, né? Na salvação, no paraíso, nessa vida eterna ao lado do Senhor, é bom que o preso, é bom que o criminoso acredite, entendeu? Você pode até duvidar, mas é bom porque um dia você pode cruzar com essa pessoa. E por isso é bom para todo mundo. Todo mundo apoia esse trabalho no sentido assim de intenção, né, o coração de gostar disso. Mas hoje o trabalho ele não gera nenhum lucro, nenhuma renda, só despesa. E por quê? Como é que você vai pegar uma pessoa que está saindo da cadeia e falar, e aí, quero ganhar com você? É difícil, né? E então por isso nós aceitamos até injeção na testa e passagem de ônibus para a estação errada. O que você tiver aí, coisas velhas, usadas. Às vezes roupa que ele sai de presente sem roupa nenhuma, né? Se tiver roupa feminina também, um bazar, pode ligar para o mesmo número, 931-98793-0033. Material de construção.
sobra de material, telha, cimento, o que tiver, nós estamos aceitando. O que tiver, pensa em uma coisa que você pensou que nós não sabemos o que é, nós aceitamos. Por quê? Porque essa obra tem sido um milagre. E comida também é o que mais pega para nós. Porque a igreja já tem muita despesa com água, luz, e toda a situação, gás, as despesas, né? Alimentação para tanta gente. E todo lugar que você vai, não tem vaga. Não tem vaga. Só vai abrir uma vaga social. Todas as nossas vagas são sociais. Sim. Quantas vagas tem? Não sei. Deus é que está decidindo. Vai Aí eles falam assim, aí os que estão na casa aqui, que a gente chama de casa avançada, em Belo Horizonte, já estudando, trabalhando, sai, é bonitinho demais você ver 20, 30 caras saindo com a marmita 5 horas da manhã para trabalhar, e o cara comprando, igual semana passada o Osés comprou a motinha dele, falou, nunca tive nada, o cara passou 18 anos na cadeia, era assaltante de banco, e ele comprando a motinha e falando, eu nunca tive nada. E aí ouvinte que às vezes poderia cruzar ele no passado e sofreu alguma coisa, hoje vai cruzar com ele, vai ver ele trabalhar honestamente. Isso, ele está fazendo curso de enfermagem, ele estava com um trabalho de faxineiro, e ele saiu e está fazendo, você sabe, né? Está no 5º período lá de enfermagem. Então assim, nesse telefone 987930033, o que você imaginar na sua cabeça, e às vezes você acha que não tem valor, para nós pode ter. E nós precisamos essencialmente também de alimentação. Se você quiser ajudar, a gente vê uma forma de você ver que tem a notazinha. O Ministério não prevê lucro nenhum, sabe? Se quiser dar uma olhada também, ir lá ver o Ministério como é que pode funciona, visitar, né? Principalmente o primeiro estágio, onde as pessoas ficam durante o dia, né? Porque nas casas, se for visitar, tem que ser à noite, porque muitos trabalham, ficam poucos, tal. Nosso tempo está corrido aqui. Deixa uma última mensagem para o nosso ouvinte a respeito de tudo isso que você falou, da sua conversão e dessa esperança que há em Cristo Jesus. Amém, amém. Nossa, que oportunidade. Glória a Deus. Bom, meu irmão, obrigado aí por ter estado esse tempo ouvindo aí. Desculpa aí qualquer coisa e mais do que isso, né? Perdão aí por eu ser essa pessoa tão complexa do passado, tão negro, né? Mas hoje eu estou fazendo aqui o meu esforço para tentar fazer aquilo que ainda dá para fazer, né? Eu sei que isso aí não paga, não compensa, mas enfim, né? Pelo menos é um esforço. Mas eu queria falar para você que talvez muitas vezes passe por dificuldade, todos passam, né? Mas às vezes que está pesado para você, você acha que não tem jeito e você está meio desanimado, ou você está desesperado, até pensando coisas erradas aí na sua cabeça. Olha, todos os dias quando eu acordo de manhã eu tomo um susto. Eu falo, meu Deus, eu sou o Guilherme de Pádua. Todos os dias de manhã o diabo fala, não vai dar nada certo, você não vale nada, todo mundo te odeia, nada vai acontecer de bom para você, você não vai conseguir nada, e você vai terminar no hospital com os enfermeiros te beliscando, dizendo, tá vendo, é agora. Então imagina você todos os dias acordar e tomar um susto. E eu tenho vivido uma vida tão feliz. Paulo falou assim, aprendi a andar contente, andar alegre todo o tempo. Aprendi. Só quem pode ensinar isso é Jesus Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes você não tem fé, você não consegue ter fé. A sua oração deve ser assim, Deus, aumenta a minha fé. Deus, me dê fé. Pede a Deus para Ele te dar fé. Até a fé Ele te dá. E meu irmão, se eu que sou eu, com essa situação tão difícil, tantas pessoas me odeiam, etc., tenho conseguido fazer coisas lindas, eu tenho conseguido ajudar outras pessoas, não é só esse presidiário não, muitas outras também, Deus tem me usado. Se eu sou o pior dos piores, Deus me consegue tirar alguma coisa boa e me dá momentos felizes. Deus não sai devedor de ninguém. Dá um passinho para a direção de Deus e Ele vai correr na sua direção. Amém. Dá um passinho, meu irmão. Pede a Ele assim, Deus, eu não tenho fé. Fecha seus olhos aí e fala assim, agora aí, ó, Deus, aumenta a minha fé. Eu sempre oro assim, mesmo achando que hoje eu já tenho um pouquinho de fé. Meus irmãos, não tem nada nessa vida que valha mais do que estar com Deus. Você estando com dinheiro, com sucesso, com coisas, você vai ter momentos tristes, você vai ter frustrações. Ah, mas eu tenho a mulher que eu quiser, o homem que eu quiser, eu tenho as pessoas, meus amigos. Chega uma hora que isso tudo perde o sentido, que a sua saúde vai embora. Hoje de manhã, eu acordei de manhã, estava sentindo o mundo girando, tive que ir para o hospital, descobri que um pequeno cristal dentro
do labirinto, que é uma partezinha dentro do cérebro, faz eu sentir aquilo tudo. Essa vida é muito frágil, isso aqui vai acabar. Se agarre com Deus, não tem nada melhor. Eu costumo dizer, uma pessoa, e eu te falo, isso é bíblico, tá? Isso tem fundamento bíblico. E eu te falo facilmente aqui de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Mas olha, traduzindo, uma pessoa que estiver na pior situação, às vezes numa cama de hospital, se ela estiver com Jesus, ela já tem o melhor que é possível ter nessa terra. Ah, mas e o outro que está curtindo na praia? Não importa, isso é passageiro. Se o outro que está curtindo na praia não tiver Jesus, é melhor estar na cama do hospital com Jesus do que estar num iate com milhões de amigos e coisas sem Jesus. O pastor Márcio sempre diz o seguinte: quando esse sol que a gente vê brilhar no céu se apagar, a eternidade vai estar apenas começando. Então isso aqui é só uma grande prova. Tristeza, alegria, Deus faz descer o sol e a chuva sobre justos e injustos. Todos vão ter sofrimentos, alegrias, tristeza, etc. na vida. Mas a diferença, no final, na hora H, Deus, Ele não conhece o preto, o branco, o gordo, o magro, o alto, o baixo, mulher, homem, criança, adulto. Deus só conhece dois tipos de pessoas: o salvo e o não salvo. Não perca a sua oportunidade. Agarre com Deus, porque se Ele é por mim, imagina o que Ele não vai fazer por você, que é muito melhor do que Ele. Amém. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Nós agradecemos aí a presença da Carol, do pastor Ronaldo, também do pastor Guilherme. Nosso muito obrigado, até o nosso próximo encontro. E agradecendo também aos nossos patrocinadores, o Churrasquinho do Martão, a Vila Maria, a Escola de Futebol Oficial do América, a Barbearia Diplomata, também a Autoescola JD e Júlio Modas em Vespasiano. E até o nosso próximo encontro, pessoal.